A criança não existia. Até o século XVI, XVII, ela era sempre representada como um adulto em miniatura. Fala galera, tudo em paz com vocês? Essa semana a gente vai ver uma estruturazinha diferente que a gente chama de estrutura de alegoria. Alegoria é o seguinte: a gente imagina um dado cultural, né? Via de regra, os livros que estão na lista de vestibular, ou os livros que vocês veem no currículo normal de literatura, ou um filme legal que você assistiu até pela Netflix, ganhou o Oscar. E esse livro, esse dado cultural, ele serve de tessitura para o texto. Então a gente vai discutir, né, uma questão que o Drauzio Varela está levantando para a gente, que é o alto índice de doenças mentais em crianças e adolescentes, tá? Quando a gente fala de criança, o repertório cultural ele vem quase que imediato. A gente tem que falar na história da família e da criança, do Philippe Arrier, né, que é o cara que inventa a criança pra gente. É ele que diz, por exemplo, que a criança não existia. Até o século XVI, XVII, ela era sempre representada como um adulto em miniatura. A gente foi entender, né, o que é uma criança a partir da historiografia da chamada História Nova, né, e essa historiografia vai fazer um levantamento de quando, né, o ser humano percebeu que a criança não é um adulto em miniatura, ele é um ser completamente diferente, com demandas diferentes e habilidades diferentes. Segundo o Drauzio Varela, parece que agora, em 2020, 2022, nós perdemos essa percepção de que a criança é um ser diferente. E essa criança moderna, ela está sobrecarregada, né, de atividades acadêmicas, de cursos, e ela perdeu aquilo que para ela é essencial para que ela seja um ser saudável do ponto de vista psíquico. Ela perdeu a oportunidade de brincar, né, de exercer o seu lado lúdico. Quando a gente pensa nisso, né, automaticamente vem pra gente as crianças que a gente tem que eram adoecidas, que eram crianças problemáticas pela relação violenta, pela falta de apoio da família, né? Na lista da FUVEST mesmo a gente tem 2 irmãos do Milton Ratum. Então daria pra gente pensar, por exemplo, né, nas 2 possibilidades de juventude e infância que podem levar ao adoecimento, que segundo o Drauzio Varela é esse adoecimento que explica, por exemplo, os atuais ataques em escolas. A gente tem o Omar e tem a CUP, e a gente poderia formar 2 perfis aí, tá? Aquilo que o Omar representa, a personagem, né, que é a criança mimada, a criança que não tem limites, a criança que a escola não consegue administrar, não consegue educar porque a família não permite, e o Yacoub, que por sua vez também não é uma criança saudável, é a criança abandonada, a criança que só estuda para poder criar uma realidade paralela. A escola ideal, segundo o Drauzio Varela, e aí vem a síntese, é aquela que permite a ludicidade humana, e aí a gente vai tratar de outra obra que é Homo Ludens, tá? Moçada, eu espero vocês, tá? Pra gente discutir isso em sala.